o time que enfrentou o Corinthians na pré-Libertadores e que voltou à competição continental depois de muito tempo. Hoje a gente vai até a Venezuela trazer a história da Universidade Central de Venezuela Futebol Clube, a UCV, falar também sobre a situação atual do time, então bora lá pro vídeo. A Universidade Central de Venezuela Futebol Clube é conhecida como UCV. É uma equipe bem tradicional lá da Venezuela e sediada em Caracas, capital do país. O clube tem como futebol a principal modalidade, mas se destaca por ser um dos clubes mais antigos do cenário profissional do país. Sua fundação ela é datada do ano de 1950, faz um bom tempo aí que já existe a UCV. Ela tem um legado importante no futebol venezuelano, sendo a primeira equipe a conquistar um título na era profissional do esporte dentro do país. Já as cores do time é o amarelo, azul e vermelho, cores essas que representam a bandeira do país, a bandeira da Venezuela. O escudo, por sua vez, presta uma homenagem a uma das mais prestigiadas instituições de ensino do país, a Universidade Central da Venezuela. Entre os seus feitos mais relevantes estão 2 títulos nacionais, em 1951 e 1953, conquistados ainda na era amadora, e também o título de 1957, esse já no futebol profissional. Em 2025, a UCV disputou aí a Libertadores da América, entrando na segunda fase preliminar da competição. A trajetória vitoriosa do clube teve início na década de 50, período em que adotou o nome Universidade Central da Venezuela, fundada em 1721 e projetada pelo renomado arquiteto Carlos Raul Villanueva. Desde 2000, a universidade integra a lista de Patrimônio Mundial da Unesco. A primeira grande conquista da UCV, como eu já contei lá atrás, foi em 51, ainda na era amadora do futebol na Venezuela, foi campeão. E 2 anos depois, em 53, foi novamente campeão venezuelano. Nesse mesmo ano, a UCV se tornou pioneira a ser a primeira equipe do país a realizar uma excursão pelo continente europeu. Durante essa passagem pelo continente, enfrentou equipes francesas, empatando, por exemplo, com o Toulouse por 0-0 e venceu a equipe do Mônaco, o todo-poderoso Mônaco, por 3-1. Em 57, a UCV participou pela primeira vez do campeonato profissional da Venezuela e logo de cara, os caras não foram fracos não, eles chegaram lá no primeiro ano de participação e conquistaram o título de campeão venezuelano, esse título o primeiro e único na era profissional do futebol no país. No final da década de 70, foi rebaixado para a segunda divisão B. Durante a temporada 2006-2007, esteve próximo de sofrer mais um rebaixamento, entretanto, uma reconstrução promovida pela Federação Venezuelana de Futebol unificou e ampliou o número de participantes da segunda divisão, permitindo ao UCV permanecer na divisão intermediária. Antes disso, entre 70 e essa temporada de 2006-2007, a equipe teve ali rondando pelos campeonatos da Venezuela e pelas principais divisões, mas não conseguiu mais ser protagonista como foi lá na década de 50, não conseguiu mais encher os olhos do torcedor e também do pessoal que representa, que faz o futebol na Venezuela, e foi só mais uma equipe ingressando aí no calendário do futebol venezuelano, digamos assim. A equipe ela passou mais uns anos ali perambulando pelas divisões de acesso e voltou à primeira divisão para jogar a edição de 2021, mas brigou na parte de baixo da tabela. Em 2022 foi pior ainda, foi 15º entre 16 equipes, escapou de cair porque só o último caía, então acabou passando aí na nota de corte. Já em 2023, a equipe termina o venezuelano na 13ª posição, mas no ano seguinte tudo iria mudar. Em 2024, crava bem esse ano, 2024 para a equipe. Ela terminou a apertura na liderança com 25 pontos, mas terminou em 3º lugar no quadrangular final, ficando sem chances de brigar pelo título. Ou seja, a gente tem uma tabela geral ali em que todo mundo enfrenta todo mundo e aí classificam as equipes para o quadrangular, e a UCV ficou em 3º. No clausura, o time terminou na 9ª posição e não conseguiu avançar para a próxima fase. Mas sua classificação ela foi suficiente para garantir a UCV na fase preliminar da Libertadores agora nessa temporada de 2025. Disputou pela primeira vez na história a competição continental, mesmo que na sua fase preliminar. A equipe
como eu disse, é uma das mais tradicionais da Venezuela. Chegou para enfrentar logo a equipe do Corinthians. Tivemos aí 2 partidas equilibradíssimas. Todo mundo achava que o Corinthians ia passar por cima da equipe da Venezuela, mas não foi assim não. Deu muito trabalho pro Coringão, mas após as 2 partidas, a UCV acabou ficando no quase, acabou ficando aí na vontade de chegar a uma fase de grupos. Mas de qualquer maneira, para uma equipe sem tanta força assim dentro do futebol venezuelano, mesmo que antiga, né? Mas em termos de conquistas, ela não tem nem tantas conquistas assim. Foi um grande feito chegar a essa fase preliminar. A equipe realiza suas partidas no Estádio Olímpico de La Universidad Central de Venezuela, mais conhecido como Estádio Olímpico de La UCV, é o principal estádio ali de Caracas e também tem uma grande história esse estádio dentro do futebol venezuelano. Como eu disse, os principais títulos da equipe são os 3 campeonatos venezuelanos da primeira divisão. 2 ainda na era amadora e mais esse último nada, né? Também foi na década de 50, só que em 57, já no futebol profissional, podemos dizer assim, os títulos da UCV. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve no canal. E se você quer escolher o time que vai ter a história contada aqui, se torne membro agora. E na nossa área de membros, você escolhe o seu time que vai ter a história contada aqui, sem passar por enquete, sem passar por avaliação. Já escolhe, a gente traz para vocês. Então, vira membro, dá essa força, ajuda o canal a crescer. Tô deixando antes de ir mais um vídeo agora aí na sua tela, então já clique e assiste. Um abraço.